Fala Kids! Mais um vídeo de Hunter x Hunter e hoje vamos especular qual era a melhor escolha para o 13º presidente da Associação Hunter durante o arco da eleição. Vamos decidir qual seria o melhor Hunter para o cargo de presidente. Sabemos que após a morte de Netero, a presidente que ficou no cargo dele e é a atual da Associação Hunter é a Shadow Yorkshire. Mas convenhamos que dentre as opções que se tinha, ela era uma das piores. Eu pelo menos não consigo imaginar ela exercendo esse cargo com a relevância que Netero teve. Shadow até agora não teve tanto destaque, mas o problema dela foi que no arco da eleição, que era o momento dela se destacar e mostrar qualidades, ela simplesmente estava sempre a um passo atrás de Pariston. Vale lembrar que o ganhador da eleição foi o Pariston, mas ele renunciou ao cargo e passou o cargo a Shadow. Durante a eleição teve todo um jogo de influências e que Shadow tentava prever os movimentos de Pariston e assim fazer ele perder, porém ainda assim Pariston ganhou e ignorou completamente o fato da Shadow estar contra ele. Shadow foi tão irrelevante que Pariston nem levou a sério a perseguição que ela estava fazendo na eleição dele. A participação da Shadow no arco da eleição foi essa, tentar fazer Pariston perder a eleição, mas ele, além de ganhar, ainda ignorou os planos dela completamente. A participação da Shadow foi vergonhosa. No arco atual da mangá, que é a Guerra de Sucessão, ela vem fazendo um bom trabalho exercendo uma função de médica e fazendo planejamentos importantes em relação ao continente negro, mas para mim a vergonha que ela passou na eleição ainda é mais destacável. Teve mais destaque. Então nesse vídeo aqui vamos decidir entre esses 8 finalistas da eleição para vermos qual deles seria a melhor opção. E por que esses 8 personagens? Sabemos que todos os Hunters podiam ser votados no início da eleição. Qualquer Hunter votado seria um candidato à presidência. Mas esses 8 aí foram os finalistas. Eles foram os que mais se destacaram na votação e que estavam dispostos a pegar o cargo na presidência. No total a eleição teve 8 votações, porque não era decidido logo o vencedor. E entre a 5ª e a 6ª votação, sobraram esses candidatos aí da tela. E esses eram os que realmente estavam dispostos a serem presidente. Na 5ª votação foi onde teve os últimos candidatos desistentes. E por terem desistido sem querer ser presidente, nem compensa especular eles no cargo, porque eles não queriam ser. Mesmo ganhando, eles não exerceriam a função. Por isso vamos trabalhar apenas com esses 8 personagens aí da tela. Mas sintam-se livres para escolherem outro presidente aí nos comentários. Se tem outro personagem que faça parte dos Hunters e você gostaria que tivesse sido presidente, escreva aí nos comentários e também escreva o motivo de você achar que ele faria uma boa presidência. Vou ver se eu apareço nos comentários e dialogo com vocês. Mas então, quem dos últimos 8 candidatos, esses 8 aí mostrados, poderia fazer uma boa presidência? Eu já vou começar descartando um desses aí, que é o Quichopen, o Hunter Hacker. No caso dele não temos informações sobre sua personalidade, então não tem como julgar se ele seria um bom ou mau presidente. Temos a citação que ele não aparece em público, o que para mim não interfere tanto na presidência. Uma coisa que eu não mencionei ainda é em relação à força. Ninguém vai ter a capacidade de força do Netero. Temos a atual presidente com nível de força mínima, que é a Shadow. O Pariston, que tinha ganhado a eleição, parece não ser um personagem forte também. Então força não é tão relevante para um presidente. É um ponto positivo, obviamente, o líder da associação sendo um cara forte. Mas não é algo necessário, algo obrigatório. E Quichopen não parece ser um cara forte, então já aproveitei para falar isso. E o complicado para julgar esse personagem é porque ele não mostrou sua personalidade. Sabemos que ele é um recluso, o que deixa ele como um antissocial, mas ao meu ver isso não importa tanto. A utilidade desse cara não ia ser para combate, então ele pode dar ordens virtualmente. Participar como presidente de forma virtual. Ele também foi dito como um Hunter Hacker, um cara que procura crimes cibernéticos, então boa índole ele parece ter, ele resolve crimes. Ainda assim, só nisso não tem como julgar se ele seria um bom ou mau presidente. No caso desse personagem eu não consigo opinar. Eu ainda, mesmo sem saber da personalidade dele, prefiro ele do que a Shadow. Mas a Shadow não é uma boa base de comparação, ela não é uma boa referência. E agora vamos falar de outro candidato. Dessa vez é o Leório. Leório sendo presidente da Associação Hunter. No caso do Leório é um pouco complicado. Ele é um cara sério e focado em alguns momentos, quando realmente precisa, mas em outros momentos ele é um cara completamente bobo.
O Netero era assim também, mas o bobo do Leório é extremos. Leório, quando é bobo, exagera. Temos que lembrar durante o exame Hunter na terceira prova que ele não se importou em colocar tudo a perder só para tirar uma mínima vantagem da situação. Aquela não era uma situação extrema, mas também não era um momento para bobagem. Era um momento sério que colocava em risco se tornar Hunter. E não só ele, o grupo todo dele. Creio que Leório, como presidente, levaria a sério algumas situações, mas em outras agiria de forma infantil. Ao meu ver, o cargo de presidente é algo muito alto para um cara como Leório. Outra questão é que Leório é muito impulsivo. Ele age às vezes sem pensar direito e ele tem a mentalidade muito solidária. Isso de mentalidade solidária não é algo negativo, mas para o líder da associação Hunter, essa é uma má combinação, impulsividade e solidariedade. Ao meu ver, a associação Hunter com Leório na presidência teria grandes chances de virar uma organização de caridades. É bem provável que ele focaria em pensar em coisas benéficas para a sociedade mais carente. Leório tem todo um trauma de vida com isso, já que seu amigo de infância morreu de uma doença que ele não tinha condições de pagar o tratamento, então é bem provável que Leório, presidente, usaria muito dos Hunters como voluntários para caridades e, além disso, usaria recursos da associação para isso. E essa questão é complicada. Isso é algo que a sociedade precisa, mas não é algo que a sociedade quer. Não todo mundo, pelo menos. No momento que ele escolhesse uma organização Hunter voltada para a caridade, com certeza isso ia impactar nas outras áreas de atuação da associação. E impactar na área de pesquisa e desenvolvimento, o governo, que é quem manda na associação Hunter, não ia ser a favor disso, o que já diminuiria o orçamento e haver mudanças sérias na associação Hunter se ela focasse em caridades. Eu vou dar um exemplo aqui para não parecer maldade isso que eu falei. Na associação Hunter temos os Hunter Paleógrafos. Eles trabalham traduzindo escrituras antigas. Com essa mudança de foco para uma associação de caridades, uma profissão dessa perderia toda ou mais da metade de seus profissionais, que seriam mandados para trabalhos beneficentes. Então tudo em relação à tradução de escrituras antigas e os benefícios que isso pode gerar acabariam. Porém, em compensação, mais pessoas em situação de carência seriam ajudadas, porque teria mais Hunters fazendo ação solidária. Aí vocês reflitam se isso é uma boa ou não. Quando eu digo que Leório faria uma associação voltada em caridades, eu me refiro a isso. O foco da associação seria esse. Porém, as outras profissões perderiam seu potencial. Vamos ser realistas, Netero era um cara do bem. Se fosse possível fazer uma organização Hunter voltada à caridade, ele teria feito. Ele tinha colocado uma mão de obra focada nisso. Se ele não colocou, ou já tinha, só que de forma pouco relevante, é porque não era possível. Existe mão de obra, não tem como pensar assim. Ah, vou colocar metade em caridade e metade em outras funções. Aí você está sendo ingênuo. Matemática básica não se aplica a esse tipo de coisa. Creio que Leório, mesmo com todos os contras, toda a baixa de orçamento e contribuições em tecnologias, avanços no geral, mesmo com tudo isso reduzindo e com o governo contra, eu acho que Leório ainda iria fazer isso. Uma associação Hunter com grande parte dos Hunters ativos em ações beneficentes e caridosas. Mas é complicada essa situação, porque seriam muitas baixas, seria muita retrocedência para isso. Então eu não sou a favor de Leório sendo um presidente. Não sou contra quem concorde com ele sendo um presidente e adotando essa forma de ação, mas eu não vejo como daria certo. E isso é a minha visão, é só o que eu acho. Leório podia muito bem fazer uma presidência como foi a de Netero. Algo mais neutro, pelo que parece. Sem dar vantagens a lados como governo, sociedade, pesquisas ou sei lá mais o que. Leório pode muito bem seguir o mesmo caminho. Eu acho que não. Como eu falei, eu acho que Leório tentaria levar a associação Hunter a fins mais de caridade. Mas pode não ser, né? De todo modo, eu sou contra o Leório virando presidente por tudo isso. Momentos de bobagem extrema, fora que ele é impulsivo e não pensa direito em consequências. E o próximo candidato que eu vou mencionar é o Botobai, o dragão dos zodíacos. Esse que é dito como o mais próximo se comparado em força com Netero. E as comparações com Netero não se resumem a apenas isso. Eu acho que esse cara exerceria a função de presidente exatamente igual ao Netero. Por mais que Botobai tenha um ar mais sério, mais bruto, ele não parece ser um extremista. Ele é apenas um cara sério. Eu não consigo imaginar ele sendo muito diferente do Netero como presidente. É claro, falando de novo, eu acho. O tempo de tela desse cara foi muito pouco, ele teve algumas cenas no arco atual da mangá, mas ainda assim não teve tanto tempo a ponto de se ver a personalidade completa dele. Eu estou deduzindo que ele faria uma presidência igual a do Netero. Então, a meu ver, esse cara sim seria uma boa escolha para líder da associação Hunter.
Não tem como dizer que Netero foi um mau presidente. O único momento questionável de Netero na presidência, pelo menos para mim, foi acatar as ordens dadas pelo governo para eliminar o Meruem. Isso pode ter sido um erro da parte dele. Nesse caso em questão, Netero foi um capacho, um subordinado. É claro que tem várias questões extras nisso aí, vamos com calma. A gente tem que se lembrar de todo o histórico do arco. Até aquele momento se sabia que Meruem e as Formigas Quimera vinham finalizando pessoas e destruindo vilas inteiras nos arredores do Palácio Gorteal do Leste. Então para Netero, Meruem era só um ser do mal. Isso é o motivo perfeito dele ter aceitado essa missão de ir até lá e eliminá-lo. Ele faria isso até se não tivesse uma ordem dada. Netero se torna capacho apenas no momento em que ele percebe que Meruem não era um ser maléfico e ainda assim segue as ordens dadas sem questionar. Netero não era um personagem sonso, então ele sabia sim que Meruem não era mais um ser do mal naquele confronto entre os dois, naquele momento de diálogo entre eles. Ainda era um risco à raça humana, obviamente, porém não era um ser ruim. Aconteceu situações para ele perceber isso, que foram a preocupação de Meruem em relação a Komug. No ataque de Netero e Silva ao palácio em que Meruem estava, Komug se feriu, e naquele momento até um cego enxergaria que Meruem ficou preocupado e tinha algum sentimento por aquele ser inferior a ele, uma raça inferior. Nesse momento, Meruem demonstrou empatia, coisa que Netero não acreditava que ele tinha. E após isso ainda teve a situação de recusa do Meruem em lutar contra ele. Meruem queria resolver tudo pacificamente, resolver no diálogo, e ainda fez uma proposta visando o bem da humanidade, que foi uma proposta de igualdade, um mundo justo. Mesmo com tudo isso, Netero só pensa, é melhor eu acabar com ele antes que meu coração seja cativado. Aí é foda. É claro que uma das missões da Associação Hunter é proteger a raça humana. E o Netero, por ser o presidente da associação, tem que levar essa regra à risca máxima. O governo já havia decidido que Meruem era uma ameaça, então Netero não podia ignorar isso. Caso ele ignorasse com certeza todo o caos criado pelas Formigas Quimera, tanto antes como possivelmente depois, cairia nas costas da associação. Outra questão e motivo do Netero ignorar a pacificação do Meruem foi a vontade do Netero em lutar com algum ser forte. Netero claramente estava animado com aquilo, mas eu vejo isso mais como um extra. Netero já sabia que estava fazendo merda, então tentou tirar um proveito da situação pelo menos. Nisso tudo, sabemos que Netero se deu mal, foi de base, mas o único erro dele durante toda sua participação como presidente da associação parece ter sido apenas esse. E é um erro entre aspas. Capacho Netero foi, não tem jeito. Ele não cogitou questionar as ordens, mesmo após ter visto toda a situação no final, toda a mentalidade pacífica do Meruem, então capacho é. Mas ele ter errado ou não é algo complexo. Por culpa dele, Meruem foi finalizado, porém se caso ele não tivesse sido finalizado, o mundo perfeito entre aspas que ele estava propondo em fazer iria acontecer. Uma utopiazinha. Aí entra a pergunta se foi um erro ou não. Será que a proposta de mundo perfeito do Meruem ia ser uma boa mesmo? Ou o estado atual do mundo é o melhor? Nisso aqui eu não vou nem opinar porque é algo muito complexo. Fora que não é porque Meruem queria fazer aquilo que ele ia conseguir. É impossível saber se daria certo ou não. Vale lembrar que Meruem é um cara inocente. Ele ainda está em formação de ideias. Do mesmo modo que ele mudou sua perspectiva sobre humanos, ele pode muito bem mudar essa perspectiva de um mundo de igualdades quando notasse que seria impossível fazer isso. A igualdade no máximo da palavra consegue ser feita com meia dúzia de pessoas. Com todo um país ou grupo maiores, isso é impossível. O ser humano tem suas necessidades individuais. A essência do ser humano é ter vontades, desejos. Isso vai contra a ideia de igualdade. Meruem, com essa ideia de igualdade em mente, anularia a essência do ser humano. E não é todo mundo que aceitaria isso. A tendência era só dar merda, era só dar caos. Mas isso é mais uma questão de sociologia, eu não vou perder tempo nisso não. A questão é, se foi um erro ou não Netero ter finalizado Meruem, é uma questão de perspectiva. Eu não sei o que achar disso. Se Meruem não tivesse sido finalizado, o mundo mudaria, isso é um fato. Se daria certo ou não essa mudança, fica a dúvida. E eu sei, obviamente na luta quem ganhou foi o Meruem, e ganhou fácil. Mas ele foi finalizado graças ao Netero. Formação de Netero que levou ao fim do Meruem. Vou deixar bem explicadinho porque senão chega uns comentários nada a ver. E é isso, Netero independente se você concorda ou discorda dessa ação dele contra Meruem, ainda assim foi um bom presidente. Não se teve queixas ou coisas a serem melhoradas na Associação Hunter, porque pelo menos pra mim ela funciona bem. Então voltando lá para o começo. Botobai, ao meu ver, faria tudo da mesma forma que Netero. Seria um bom presidente também? Então dos que eu mencionei até agora, meu voto fica no Botobai. E dando sequência, o próximo candidato a ser mencionado é o Morel. Morel que teve um bom número de votos no arco da eleição. No começo do arco das Formigas Quimera, eu achava que ele era só mais um Hunter com experiência.
porém ele tem todo um destaque e importância na associação. Ele tem bastante credibilidade. Em relação ao Morel na presidência, a meu ver, ele atuaria como o presidente mais consultador. Ele consultaria mais os outros, porque Morel é um cara calmo, um cara sem pressa de ação. Pelo menos na maioria das participações dele no arco em que ele atuou, ele mostrou uma calma e lentidão absurda. Na luta contra Shia Puff, ele aguardou enquanto Shia Puff agia dentro do seu casulo, totalmente sem pressa. No combate contra o Cheeto, novamente ele aguardou, mas nesse caso aqui ele não tinha muitas opções. Porém, contra o Leo, ele também aguardou enquanto preenchia a sala com gás. Se for descrever em uma palavra o Morel, essa palavra é paciência. Então creio que Morel como presidente se manteria neutro, assim como Netero, fazendo uma presidência no mesmo formato, não mudaria o esquema da Associação Hunter. Quando eu digo não mudaria o esquema da Associação Hunter, eu digo a respeito de manter ela como está. No caso dos que eu já mencionei, o único ao meu ver que mudaria seria o Leório, né? Ele mudaria o esquema. Ele focaria mais em uma associação beneficente. Mas em relação aos outros candidatos, eu acho que eles manteriam a associação igual. E a diferença do Morel para o Netero, ao meu ver, seria em decisões. Eu creio que o Morel teria toda uma consultoria, debatendo as melhores opções e decidindo no tempo dele. Fica a questão se em situações urgentes, como a da aparição do Meruem, o que ele faria, se fosse o Morel ali no caso. Creio que ele chamaria bem mais Hunters para participar da invasão ao palácio, e assim como o Netero não discordaria da decisão do governo em atacar Meruem, mesmo após ser notada a pacificação por parte dele. Essa questão de discordar do governo que manda entre aspas na associação é algo complicado. Até agora eu citei o Leório como um cara que agiria mais por vontade própria, ignorando as decisões do governo, mas isso não é uma coisa boa. Por mais que os Hunters sejam uma força no mundo de Hunter x Hunter, ainda existem militares. Poucos Hunters são resistentes a uma rajada de bala ou explosões. Então entrar em atrito direto com o governo não tem vantagens. O orçamento já reduz. Creio que a associação teria complicações de atuação em alguns países. E no pior do caso, acontecia até um embate direto entre a associação contra militares / governo. Não compensa. Resumindo então, o Morel na presidência, ele agiria como Netero, porém sendo mais consultador, tendo todo um grupo de consultas. Outro ponto a favor do Morel é ele ser um cara forte. Eu já falei anteriormente que não é necessário um presidente forte, mas é uma vantagem. Então isso é algo a ser visto. Entre os 8 candidatos, ele e o Botobai são os mais capacitados para combate. Ainda continuo com meu voto em Botobai, mas o Morel é uma boa opção. É um cara competente no que faz. E agora, o próximo candidato que eu mencionarei é um tal de Teraden. Ele é um Hunter que atua como caçador de talentos. Isso por si só é algo bastante útil. Pode gerar muitos benefícios na associação e até colaborar em mudanças no Exame Hunter como ele falou que faria. O Exame Hunter ele tem um problema de aceitar todo tipo de pessoas. Hisoka, por exemplo, é um cara com uma personalidade um tanto questionável e mesmo assim virou Hunter. Illumi, Shaunark também, todos com uma índole um tanto estranha e mesmo assim foram aceitos como Hunter. Teraden creio que mudaria isso. O slogan desse cara é: vamos reconstruir a Associação Hunter. Ele já deixou explícito que mudaria o Exame Hunter e a associação no geral. E aqui é meu problema com esse cara. Como eu já disse, a Associação Hunter para mim funciona bem. Ela é uma instituição neutra na medida do possível. Acata ordens do governo, mas aí não tem jeito. De todo modo, o governo só parece interferir em situações mais complexas. Agora, com esse cara na presidência, eu não sei o que ela se transformaria. O foco desse personagem querer mudar a Associação Hunter é um tanto quanto duvidosa. Creio que ela se tornaria uma empresa totalmente voltada à politicagem. Ia fazer propaganda, ia agir contra países independentes como o Kakin, ia ser uma instituição de politicagem. Novamente eu digo que eu acho que seria assim. Isso é uma opinião com base na personalidade do personagem. Esse tal de Teraden pra mim é a cara do político. Ele tem os pontos favoráveis, que são ser um caçador de talentos e mudar o Exame Hunter. Mas e além disso eu acho desnecessário. Para mim não tem muito o que mudar na associação. E esse cara, ao meu ver, seria o oposto do Leório. Leório faria uma associação de caridades e esse cara aqui é a associação da politicagem. Esses dois para mim são os polos na eleição. Ainda assim ambos têm vantagens e desvantagens. Não tenho nada contra esses dois, Teraden e Leório. Mas meu voto fica no Botobai ainda. E agora o candidato Mizaiston, a vaca dos zodíacos. Esse é outro cara que, ao meu ver, virando presidente, deixaria a associação no neutro. A associação ia funcionar da mesma forma que funciona atualmente. A complicação do Mizaiston é porque ele parece ser um cara bastante ocupado. Em quase toda a aparição dele na obra, ele estava fazendo algo. Ele foi o responsável em recrutar o Kurapika como Zodíaco. No arco atual da mangá,
ele está interrogando pessoas e investigando as tretas no navio baleia. O cara é o trabalhador. Entre a quinta e a sexta votação, no momento que ocorreu as desistências de alguns candidatos finalistas, para mim Misaisto seria um dos que desistiria. Porque virar presidente e sair da carreira de investigador ele não ia. E exercer as duas funções fica um pouco puxado. Sobrecarregaria ele. Misaisto para mim seria um bom presidente. O problema é apenas isso, duas funções. E entre ele sendo presidente da associação ou continuar sendo um detetive, eu prefiro ele continuando como detetive. E falando um extra aqui nesse cara, é em relação a combate. Temos Morel e Botobai como candidatos combatentes, e Misaisto, ao meu ver, é um combatente também. Deve conseguir se virar bem em uma luta, mas eu não acho que ele seja tão forte. A meu ver, Morel tem mais capacidade de combate do que ele. Misaisto tem um Hatsu muito bom, que é o jogo cruzado, mas não acho que ele supere o Morel. Morel tem muita versatilidade com sua fumaça. E esses dois se ferram para o Botobai, boto fé. O cara é dito como um Hunter mais próximo de Netero no quesito força, e Netero está a anos-luzes de distância do Morel. Tem uma menção de Netero dizendo que Morel e Kinov estão quase no mesmo nível de força dele, mas isso não tem a menor lógica, basta ver a obra. Então Misaisto é combatente, mas não deve ser tão forte. Deve ser um pouco abaixo de Morel. E por fim, o último candidato é o Pariston Hill. E esse cara aqui é a incógnita. Eu não consigo achar ele um cara ruim, mas esse personagem está cheio de coisa errada na ficha. Ele desviou verba como vice-presidente, pelo que parece ele era responsável por uma subempresa da Associação Hunter, mas a grana dada para essa empresa era desviada para a conta bancária dele. Ele também possui ovos de formiga quimera, é dito que ele pegou 5.000 ovos de formiga quimera, agora para que ele quer esses ovos ninguém sabe. Combatente o Pariston não é, eu duvido muito que ele seja. Então usar formigas quimera como treino eu não acho que ele use. Outra bizarrice que mencionaram desse cara é que assim que ele assumiu o mandato de vice-presidente que Netero deu a ele, começou a desaparecer alguns Hunters. Por ser uma profissão de risco, Hunters tendem a desaparecer, mas durante o mandato de Pariston, esse número cresceu a níveis extremos. É dito que desaparecia em média 0.6 Hunter por ano, o que não dá nenhum Hunter desaparecendo por ano. E durante os 3 anos de mandato de Pariston, esse número subiu para 18. 18 Hunters desapareceram em 3 anos. Pariston é o cara das coisas erradas. O cara é metido com tudo que não presta e ainda assim eu não consigo ver ele sendo um cara mau. Essas atitudes questionáveis dele parecem ser mais para perturbar. Ele é um cara que gosta de perturbar os outros, pelo que parece. Pariston ainda deve ter uma grande importância na obra e só assim para entendermos realmente o que esse cara quer. Os desejos reais dele. Até agora esse personagem é bem misterioso. E em relação a ser o presidente, ele não quis ser. Então a gente decidir ele como presidente não dá muito certo. Ele não pegaria o cargo. Pariston tá meio que fora da nossa votação aqui. Eu só mencionei ele por curiosidade. E agora após ter citado todos, meu candidato já é óbvio, Botobai. Creio que o formato da associação ficaria idêntico à do Netero. A própria presidente atual, que é a Shido, manteve as estruturas da associação igual, mas era cabível de mudança. Ela que não quis alterar nada. Isso é um ponto positivo aí pra ela. Mas então é isso, minhas kids. Digam aí nos comentários quem vocês gostariam que fosse o presidente. Até mencionar outros Hunters é válido. Até a Shido, se vocês gostam dela como presidente, digam aí. Pra mim, Shido não tem moral nenhuma, mas é questão de perspectiva. Vai ver, só é eu que acho isso. E é isso, kids. Valeu, falou. E essa semana saiu o vídeo do Illumin de novo. O vídeo antigo deu problemas de direitos autorais com a Nippon TV, a empresa que produziu o anime. Aí eu tinha deletado o roteiro e estou refazendo algumas partes. Mas nessa semana é certeza que sai. Agora sim, valeu, falou, kids.